pergunta, olha só, meu povo. Ah, ó, você sabe, aquela colher de pau lá em casa deve ter umas 3 ali, uma maiorzinha, uma menorzinha, enfim. Deve ter umas 3. E é um xodó da cozinheira, xodó de verdade. Você pega aquela colher de plástico, você vai mexer, meu amigo, parece que ela vai quebrar. Agora a colher de pau não, ela é firme e muita gente garante que ela deixa ainda a comida até mais gostosa, com aquele gostinho, aquele sabor de casa de mãe, de casa de vó. Pois é, mas nos últimos dias, ultimamente, esse item tão queridinho virou polêmica nas redes sociais. Será que ele pode mesmo representar, ô Glaucinha, algum risco para a nossa saúde, esse item, essa colher de pau? Como vem dizendo na rede social, fiquei até preocupado agora, porque como eu disse lá em casa eu tenho, Glaucinha, bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã. Eu acho que todo mundo tem uma colher de pau, né, João? Bom dia para você, querido. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. E é aquela questão, ela é afetiva, né? Mas quem vai explicar para a gente se ela é um perigo ou não é o infectologista Fernando Chagas, que já está aqui ao meu lado. Fernando, bom dia. A gente sempre fala nessa questão da colher de pau. A lá de casa já tem anos e eu lavo ela só com a bucha de sabão normal e detergente. Será que eu estou correndo algum perigo? Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, a questão da colher de pau chega a ser cultural, né? Tem pessoas que até acreditam que ela pode até influenciar no sabor dos alimentos. Aí já foge um pouquinho da minha área, eu não posso dar muito pitaco nesse sentido. Mas o problema é que são utensílios de madeira utilizados para manipulação de alimento, né? Então, de fato, a gente, em vários estudos já demonstraram isso, inclusive, a gente vê uma associação entre o uso desse tipo de a colher de pau com, por exemplo, o risco de transmissão de algumas doenças infecto-contagiosas. O que significa isso? Transmissão, por exemplo, de bactérias. Por quê? Porque a madeira ela é muito rica em poros, né? O que são poros? Microburacos, né? E nesses poros, principalmente, eles também facilitam digamos, o aparecimento de rachaduras, microfissuras. E esses poros, essas microfissuras, eles acabam sendo locais onde essas bactérias se alojam, se proliferam e criam o que a gente chama de biofilme. Aí o que é complicado nesse sentido é que mesmo se você lava muito bem, ainda vão ficar micro-organismos lá dentro, porque eles ficam dentro dos poros. A gente não consegue retirar todos. Até mesmo pessoas que fazem uma lavagem bem mais dura, como por exemplo fervê-la, não consegue retirar todos e fica o risco ali, tá? Então, interessante é o seguinte, você pode ter até a colher de pau, mas utilizar em situações muito pontuais, uma papa, né? Ter cuidado com a lavagem, por exemplo, você pode colocá-la numa solução de hipocloreto de sódio, que mata muitas bactérias. Como é que é essa solução? Pega 1 litro de água, você pega aquela colherzinha de sopa que nós temos em casa, a maiorzinha, coloca 2 colherzinhas de sopa dessas cheias de água sanitária dentro em 1 litro de água e coloca a colher de pau ali dentro por 10 minutos. Depois tira e faz a lavagem normal com água e sabão, tá? Diminui os riscos. Agora, o ideal mesmo é você utilizar, hoje temos essas colheres de um silicone específico para isso, que é mais resistente ao calor, não vai estar derretendo. Alguns tipos de plástico também específicos para isso, que não vai estar soltando micropartículas e derretendo. É interessante utilizar estes instrumentos, tem até de outros, tem até de bambu, você acredita, hoje em dia, né? Que tem menos risco do que a madeira. E a mesma orientação serve para as tábuas de corte, né, aquelas tábuas de carne que são feitas de madeira. Por quê? Porque a madeira, ela tem poros, vai segurar ali os bichinhos e vai transmitir, né? Então, o que é que acontece em relação a essas tábuas? Que a gente tenha, por exemplo, de plástico, polietileno, que é um tipo diferente, é mais resistente. Mesmo assim, vocês devem notar que ficam aquelas fissuras, aqueles cortes da faca ali, né? Então, quando começarem a aparecer aqueles cortezinhos ali, a gente trocar, né? E o ideal ainda, o mais ideal seria você ter, por exemplo, esses de plástico de cores diferentes, para você ter um para carne, para as carnes, um para os vegetais, as frutas, e um outro para outros alimentos. Por exemplo, um pão que você queira cortar ali. Por quê? Porque as tábuas de madeira transmitem muita doença, podem transmitir, melhor dizendo, e se você usa carne e depois usa um outro alimento ali, você pode ter o quê? Uma infecção cruzada. Os bichinhos da carne passar para outro alimento e você consumir. É como se você estivesse comendo carne crua. Se a gente já cozinha para diminuir o risco de doença, você imagina, né?
Só para terminar essa fala aqui, até a carne a gente tem que ter cuidado, porque tem gente que lava a carne antes de botar para cozinhar. E por incrível que pareça, aumenta as chances de transmissão de doença. Porque quando você lava, lembra que quando a gente lava, o dedinho molha demais, não fica cheio de rugas? Porque ele hiperidrata, a água entra. Então quando você lava a carne, ele hiperidrata, ele puxa os bichinhos de fora para dentro. Então o ideal não é lavar, é botar para cozinhar mesmo, porque o próprio cozimento vai matar grande parte dos bichinhos. Tá? Então é basicamente isso aí. Ô, Fernando, agora eu fiquei preocupada, viu, minha gente? E outra coisa, eu queria saber aqueles potes que são queridinhos da gente na cozinha. A gente tem que ter cuidado também. Eu posso estar usando o de plástico ou melhor o de vidro? Olha, pergunta boa, né? Só para... a gente estava falando, por exemplo, das tábuas de corte, tem até de vidro, mas o problema é que a de vidro cega as facas, né? E são mais difíceis de manipulação, mas teria uma opção, tá? Eu não uso, mas seria uma opção. No caso dos potes, não tem tanta... A gente tem que ter muito cuidado, primeiro, com a questão do plástico, porque as pessoas pegam o mesmo potezinho que bota na geladeira, por exemplo, coloca no micro-ondas. Aí tem os riscos, porque nem sempre o que você botou no micro-ondas seria o adequado para o micro-ondas, e o que está na geladeira seria o adequado para a geladeira. O ideal é que esses potes, os de plástico, tenham o mínimo possível de porosidade. Tá? Esses não servem para guardar alimentos, que sejam os mais lisinhos possível. O de vidro seriam melhores, de fato, por não ter porosidade. Né? E ter o cuidado também de lavá-los. Lembrando, geladeira não mata a bactéria, ela freia o desenvolvimento delas, elas se espalharem. Portanto, a geladeira precisa também ser limpa, ser lavada de tempos em tempos. Né? E aí tem uma variedade muito grande de orientações, semanalmente, quinzenalmente, contanto que você faça de fato uma limpeza da geladeira também, porque pode guardar também bichinhos que estão ali só esperando você diminuir a imunidade e adoecer, né? Obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço e vamos aí, né? Prestar atenção na cozinha da gente, porque o que mais nos dá prazer com o alimento, se você não tem cuidado, pode servir de contaminação de doenças, né? Então, vamos prestar muita atenção na nossa cozinha, no dia a dia, para a gente resguardar a saúde de todos nós, né? Isso mesmo. Tá vendo, João? Aprendeu direitinho? Vá, viu? Não lava direito não as coisas. Eu volto contigo. Eu tava me achando aqui, Glaucinha. Eu falei, lá em casa tem a colher de madeira, mas tem também aquela de bambu. O doutor Fernando vem e fala que a de bambu tem o mesmo risco. Aí não adiantou nada, minha filha. Agora eu fiquei preocupado, viu? Obrigado. Dê um abraço aí no doutor Fernando também. Eu me achando. Agora o outro fala aqui, ó, que além do risco para a saúde, era risco quando ele era pequeno também, que a mãe pegava para jogar a colher de pau e dava na mão dele com a colher de pau. Ô, Luciano, você tá de brincadeira, viu?